Sócio Rural. Oferecimento Deagro, fruto da terra. Fala pessoal, tudo bem? Está começando mais um Sócio Rural. E o Sócio Rural de hoje, é um oferecimento da Deagro, A Deagro que está há mais de 30 anos fortalecendo as altas produções de todo o nosso sudoeste paulista. Também aí, Borrachão, suprimentos industriais e agrícolas, a Fazenda Alegria dos Pinhais e Luiz Hermínio de Moraes também que está apoiando o nosso programa, um grande apoiador aí, criador de cavalos puro sangue lusitano. Rio Branco Gás também, um grande abraço para o Danilo, fornece gás aí, gás de cozinha para a cidade toda. E vamos começar, O Sócio Rural de hoje, estamos na 7ª temporada, Ontem entrevistamos Milton Júnior e hoje nós estamos com Osmar Tips Júnior, Seja muito bem-vindo ao Sócio Rural, Osmar. Opa, muito obrigado, Rafael, William, pela oportunidade aqui do Sócio Rural. Sempre satisfação de poder participar, poder explanar, explicar o que nós temos de propostas para o bem da nossa cidade, que é o objetivo maior. Bacana. Bom, Osmar, conta pra gente, a gente precisa saber, entender assim, quem é o Osmar Tips, Por exemplo, numa situação onde temos 4 candidatos, essa pergunta acho que cabe muito para todo mundo. Muitas vezes a pessoa acaba, eu conheço ele de uma certa forma, eu conheço de outra forma, tal, não sei o quê, mas tem pessoas que acabam não conhecendo. Então, para essas pessoas, quem é o Osmar Tips? Olha, eu comecei bem cedo na política, acompanhando meu pai desde os meus 9 anos. Eu tenho recordações nítidas, acompanhando os passos do meu pai, que lutou muito por Itapetininga, foi um grande deputado, na minha opinião, o melhor deputado de todos os tempos de Itapetininga, pelo que ele representou, pelo que ele fez. E aí, havendo o interesse de tudo aquilo que eu estava vendo, fui tomando gosto por essa situação, e aí fui seguindo o caminho, comecei no movimento estudantil, pelo caminho natural, fui presidente do Diretório Central dos Estudantes da FKB, aí com toda a motivação, tinha um departamento desativado que era de assistência judiciária gratuita, que tinha mais de anos ali, nós conseguimos reativar, os alunos ficaram entretidos para poder, na prática, aprender o direito, do que estão enfrentando hoje, na labuta do direito. E daí eu fui candidato em 2000, não me elegi, fui suplente, mas eu assumi a Câmara. Tive a felicidade de assumir nos anos de 2002, 2003, Legal. 2004. Daí trabalhamos muitas indicações, muitos requerimentos, e eu destaco a minuta que eu fiz o estudo, embora seja de competência do Executivo, a apresentação de um projeto de lei dessa magnitude, o que foi feito, mas eu fiz a minuta do projeto de lei para criar a Guarda Municipal, e isso está no meu prontuário da Câmara, que todo mundo pode ver, que ele existiu. No ano de 2004, eu viajei em alguns municípios que possuíam a guarda para saber como que realmente funcionava o serviço numa GCM, e aí apresentei para o prefeito, e aí posteriormente, demorou um tempinho, alguns anos, a guarda está aí hoje, eu fico muito feliz por isso. Claro que ainda hoje a guarda é uma realidade, foi criada, e nós, no nosso plano de governo, nós queremos realmente aparelhar lá melhor, mais equipamentos, enfim. Tivemos essa felicidade, esse êxito nesse pleito, da criação da guarda, e depois eu participei de governos da administração, trabalhei na comunicação, e depois com o Di Fiore eu virei secretário de esporte. Isso que eu lembro, isso que eu ia falar. Eu lembro de você na Secretaria de Esportes, ali, o vôlei. O vôlei 1 foi uma realidade na cidade, eu que fiz. Legal. Deixar claro para a população, fui eu mesmo, não teve outra pessoa, O prefeito acreditou e me deu. Di Fiore falou para mim, você vai, então, faça esse projeto, faça nascer. Daí nós fizemos um grande evento em 2015 que se transformou no aniversário da cidade, com a presença do Bernardinho. Vocês trouxeram, eu lembro, o Bernardinho, grandes atletas, Superliga, Exatamente, foi da Supercopa de vôlei. Tava o Taubaté, que era campeão estadual, o Sada Cruzeiro, que era campeão mundial, recém-campeão mundial.
e 2 times, a Pinheiros e o Rexona, que era o Eu lembro, time com do Rio de transmissão Janeiro. ao vivo, no ginásio. Foi assim, mais de 5 mil pessoas, foi algo assim inédito, surreal, maravilhoso, né? Foram tempos áureos que eu tive a Famílias indo felicidade. assistir vôlei ali no ginásio. Meu, foi demais. E para isso ter acontecido, muita coisa depois dos bastidores tiveram que ser feitas, né, Rafael? Nós tivemos que adequar o ginásio Ayrton Senna, que não tinha projeto de bombeiro, o AVCB. Entendi. Foi uma luta, nós tivemos que fazer vestiários novos, reformar o ginásio inteiro, reformar as caixas d'água que estavam lá abandonadas ao longo dos anos, muitos e muitos anos. Nós recuperamos 2 caixas d'água de 20 mil litros cada uma. E o AVCB foi o grande desafio justamente para receber esses jogos. Na sequência, nós fizemos, depois de 20 dias, um outro gigantesco evento internacional com o Magnus Futsal, com o Falcão. Eu lembro. Né? Corinthians veio para cá também, né? O Corinthians veio jogar com o Magnus, né? Eu fui secretário em 2016, o Corinthians oficial, Corinthians mesmo, né? E aí, o Falcão hoje é meu amigo, Falcão do futsal, melhor da FIFA, né? Em 2016 foi um ano áureo do esporte de Itapetininga, né? E depois eles disputaram a final da Libertadores com o time da Colômbia. Também o ginásio ficou lotado. Aqui também? Aqui em Itapetininga, no ginásio Ayrton Senna. Na verdade, o Magnus se chamava Brasil Quirim. A transição da empresa Brasil Quirim foi em Itapetininga, quando o Magnus Futsal, que é uma empresa de ração, de Salto de Pirapora, hoje, e está até hoje não só patrocinando o Magnus, né? E também a seleção brasileira de futsal. Então, eu peguei o negócio e fiz acontecer mesmo. Eu tenho esse perfil, né, de realização. Então, podem ter certeza absoluta que se a população de Itapetininga me escolher como seu prefeito, vocês vão ter um prefeito realizador, batalhador, que não vai ficar entrando nessas picuinhas de extremismos, porque isso aí não enche a barriga de ninguém e não resolve o problema de Itapetininga. Eu estou aqui para trabalhar pelo povo, para o povo, buscando o bem comum. E o que isto significa? A melhoria na qualidade de vida, na educação, na saúde, no transporte, principalmente na geração de empregos, né? Nós vamos fazer o novo distrito industrial. Eu penso que tem que ser às margens da próxima rodovia sentido Castelo Branco, dentro do perímetro, claro, de Itapetininga, porque estaremos bem localizados geograficamente na rota São Paulo, Porto de Santos. E por quê? Porque Itapetininga, ela é a bola da vez, mas ninguém percebeu isso, muito menos o atual gestor do município, porque você tem que atrair investimentos para a cidade, criando novas leis de incentivo fiscal, mandar para a Câmara Municipal essas reformulações ou criando novas leis de incentivo, porque nós temos uma briga muito grande a nível de Estado de São Paulo. Eu tenho certeza que o governador Tarcísio está trabalhando nessa situação, porque muito se pede para o Estado de Minas, porque o ICM deles ali é uma coisa absurda. Você vê que todos os carros alugados das maiores locadoras, a placa de Belo Horizonte, você sabe por quê? Porque o imposto é zerado, então andam no Brasil inteiro com placa de Belo Horizonte. Pelo menos era assim até pouco tempo. Então, a concorrência, a falar, mas é uma questão estadual. Não, necessariamente. Cada um cuida do que é teu. Sim. Nós vamos aqui, enquanto Itapetininga, fazer leis independentes da política do Estado de São Paulo, ou do que o governo pratica. Itapetininga pode reformular as leis para você justamente captar novas indústrias, novas empresas, e elas próprias, em parceria com a prefeitura, vão capacitar as pessoas que lá estarão trabalhando. Porque hoje, muitos problemas que ocorrem na nossa cidade é falta de qualificação em mão de obra. Exatamente. Ó, vamos começar aqui com uma pergunta, né, uma pergunta, eu vou deixar as partes técnicas do plano aqui, a gente tem algumas perguntas sobre o seu plano de governo. Mas, tem umas perguntas aqui que o pessoal falou, viu, Osmar indo aí, pergunta pra ele isso. Candidato Osmar. Tô tirando até a colinha aqui, porque do plano de governo que eu trouxe aqui também, a gente vai lendo, né? O que o senhor achou das 3 pesquisas para prefeito que saíram aqui na cidade, do SBT, da Rádio Pop e da Rádio Jovem Pan? As 3, mandrake, com lado, com posição política. Se eu tiver que usar o termo, eu não vou, porque eu sou um cara sempre, todo mundo que me conhece sabe que eu sou educado, mas se for para falar o que eu penso, não acreditem em pesquisas mandrake. Isso é uma falta de respeito com você, com a população,
Porque se as pessoas forem manipuladas por pesquisas onde, fora da realidade, você coloca uma pessoa, um candidato no patamar de 69%, 70%, E os outros tudo lá então embaixo. quer dizer que não tem que ter campanha mais. Isso é a coisa mais infame, olha, é a coisa mais ridícula que possa acontecer no Brasil. Acaba sendo uma manipulação de Até ideias, porque, né? veja, a Rádio Pop tem lado porque tem candidato. A Rádio Jovem Pan tem lado porque é parceira da prefeitura. Aí você falou É Jovem Pan, Rádio Pop e SBT. SBT. Tira o SBT fora dessa jogada. Eu só não entendi como é que o SBT se prestou a fazer esse papel. Aí fica a minha pergunta diretamente. Eu estive lá, fui muito bem recebido no SBT, pela proprietária, pelo jornalista. Fizemos uma ótima entrevista. Quem não viu, procure dar uma olhadinha lá na nossa entrevista no SBT, no Noticidade, né? Uhum. Mas eu não sei por que eles se prestaram a esse papel, porque a pesquisa, esclareço aqui, gente, por favor, vejam quem é o contratante dessa Data Eco. Não foi o SBT. Deu-se a impressão, porque quem trabalha no marketing e pensa no mal, para fazer maldade mesmo, é a cabeça do mal do marketing para determinado candidato que, infelizmente, foi colocado aqui. E diante da estratégia que o pessoal da prefeitura usou, conseguiram um intento de induzir as pessoas a erro. Gente, presta atenção. A pesquisa Data Eco foi contratada, sabe por quem, Rafael? Não. Por ela mesma. Ué? A Data Eco foi contratada por ela mesma e é da cidade chamada de Dois Córregos. Interesse? Exatamente. Tudo bem, empresa de pesquisa você pode fazer no Brasil todo e tal, mas qual é o interesse, gente, nisso daí? A Data Eco contratava ela mesma de forma gratuita e depois levou para o SBT, talvez num acordo, alguma coisa aconteceu, do SBT se prestar esse papel Exibir. de também induzir as pessoas a erro. Não sei se foi alguma conversa que houve, algum acordo, porque o SBT simplesmente recebeu a pesquisa e decidiu publicar. Vamos considerar dessa forma. Sim. Os bastidores, nós desconfiamos o que aconteceu. Bom, Sim. não julguem, não subjuguem a capacidade de inteligência do povo. Parece que estão ridicularizando a política, né? Na verdade, a política do Brasil hoje o sistema político brasileiro é uma comédia. Sim. É uma total aberração, não é? Então, quando nós nos dispomos a fazer algo, eu estou pensando exclusivamente em Itapetininga e faço um alerta. Porque, veja, um divulga que tem 30 pontos num dia. Aí o outro divulga outra pesquisa que o cara que estava com 30 pontos em tese na frente perdeu em 2 dias 30 pontos. Isso significa o quê? 30 mil votos em 2 dias. Gente, parem para pensar, pelo amor de Deus. Estão ridicularizando a política, estão gozando com a nossa cara. Prestem atenção. Não se deixem levar por pesquisa mandrake, pesquisa safada, porque o povo é mais forte do que qualquer governo, Rafael. O povo unido jamais será vencido. Eu vou falar isso até o final da campanha. Se o povo quiser, elege um novo prefeito, assim como elegeu Darcy Pereira de Moraes. Eu falo dele, eu lembro dele, eu era pequeno, mas eu lembro dele. Ele me chamava carinhosamente de Juninho, né? Legal. Ele era zebra e ninguém acreditava e ele ganhou. E eu tenho certeza que eu vou ganhar a eleição. O povo vai entender que vai estar de saco, desculpa, perdão a palavra, saco cheio dessa briga dos dois candidatos aí. E aí vão ver que existe o Osmar Tibes, tradição de Itapetininga, cristão, de família, que é filho desta terra e que tem as melhores propostas, embora meu tempo de TV seja pequeno, mas as minhas propostas são gigantescas a ponto dos 3 candidatos, meus concorrentes, ou os meus adversários, né? Não meus inimigos, jamais. Eu tenho consideração pelos 3, né? Mas meus adversários políticos, respeitem a população, vocês 3, porque vocês estão imitando as minhas propostas. Eu falo em plano diretor, aí depois de mim, só as pessoas entrarem na minha rede social vão ver, realmente o Osmar, ele falou bem quando lançou a candidatura do plano diretor para os funcionários públicos, e aí tem candidato falando. Eu falo da subprefeitura rural, que é o nosso mote aqui da discussão da agricultura,
subprefeitura rural, tem candidato falando da subprefeitura rural. Sim, é uma das coisas, umas perguntas aqui também. Sim, dei entrevista para a TV Tem esses dias na agenda dos candidatos e falei, olha, nós precisamos trabalhar na causa animal, porque só o ambulatório aqui não resolve, vamos fazer o hospital veterinário. O que aconteceu? O prefeito, candidato à reeleição, fez um programa inteiro de ambulatório, não, de hospital veterinário. É uma comédia, gente. É uma comédia. Prefeito, preste atenção, já falei para você, estou falando de novo aqui, olhando nas câmeras, nos seus olhos. Vem aqui comigo para o debate, cara. Viu? Respeite a população, para de mentir da forma como você está fazendo na televisão. Tá feio ficar imitando. Eu falei da UTI neonatal, Vossa Senhoria falou da UTI neonatal. Agora, horas bolas, queria te perguntar o seguinte, se você não fez em 8 anos, você vai fazer em 4? Povo de Itapetininga, a conta não fecha. Então, na nossa opinião, o governo não é 10, é 0 e não merece nenhum voto. Mas nós sabemos, é o prefeito, tem a máquina na mão. Infelizmente, muitas pessoas sendo induzidas a erro. Mas eu faço aqui o alerta, porque isso aqui está gravado dentro do seu programa. E agradeço a oportunidade para alertar a população que não faça uma besteira de votar num cara que não fez em 8 anos. Vai fazer em 4, a conta não bate, não fecha. Legal, bacana. Bom, pessoal, você que está assistindo em casa aí, né, já dá o seu curtir, comentar, compartilhar, é muito importante para o nosso canal, né? Então, nós estamos na 7ª temporada recebendo os candidatos a prefeito de Itapetininga e hoje nós estamos com Osmar Tibes Júnior. Bom, e uma outra pergunta aqui também, falar, por que eu não devo votar no candidato Jefferson, Paula e Milton e devo votar no senhor Osmar? Bom, do Jefferson já respondi. Está mais do que claro que quem não faz em 8 anos... Aliás, esse governo não construiu... Sabe quantas escolas eles fizeram? Não. E quantas creches? Nenhuma. Que palavra você que está aqui acompanhando a gente nesse podcast, no Sócio Rural, você pensa o quê? Um governo que não constrói nenhuma escola, nenhuma creche. Faz aí loteamento gigantesco com a Pacaembu, na Vila Mazei, no Vale São Fernando. E cadê a creche para esse povo? Mais de 1.000 casas, onde tem uma escola para atender. Cadê a contrapartida? Aumentar aí a escola em tempo integral. Hoje eu estou vindo da zona rural. Eu estou vindo, falei para você aqui, na hora que eu cheguei, estou vindo do bairro Pescaria, estou vindo lá da Varginha, estou vindo lá de todos os bairros do lado, do Distrito da Conceição, e a informação é a mesma e a reclamação é a mesma. Saúde e educação. As escolas estão caindo aos pedaços. Vai no Tupi, veja, não sou eu que estou falando, vão lá também no Distrito da Conceição e vejam o estado da escola lá. E aí não tem médico, o médico vai quando quer, não tem uma alternância ali nas USFs, nos PAs, ou nas USFs e Programas da Saúde da Família e nas UBSs. Gente, não tem alternância, quer dizer, é uma falta de respeito com o povo. Eu estou aqui para alertar todo mundo que não se deve votar em Jefferson porque em 8 anos ele não fez e não é agora... Só fala uma coisa, de gratuidade do ônibus, isso é importante, mas tem que ser, é um ponto que nós temos que observar aí. A nossa intenção é continuar com a gratuidade, sem dúvida nenhuma, mas com critérios. Certo. Mas com critérios, né? Porque tem outras coisas por trás disso que nós temos que analisar, a disponibilidade orçamentária. Bom, por que não votar na Paula? Porque ela é do PT, né? Ela é da Federação PT, PV, ela é do PV, mas é o PT e ela esconde o PT. Não é? E aí não há uma tradição em Itapetininga em se votar na esquerda. Antigamente se falava PT, agora esquerda, direita, esse negócio aí que também não leva a nada, esse tipo de discussão esquerda-direita é uma balela que não enche a barriga de ninguém, não melhora a qualidade. Mas eu tenho meu lado, eu sou de direita. Certo. Só que eu não estou aqui querendo discutir esfera extremista nacional. Né? Nós temos que discutir o que interessa para a vida de cada uma das pessoas de Itapetininga. E não deve votar no Milton, porque me parece que ele tem apenas um projeto pessoal. É a impressão que eu tenho. Nada contra. Mas o único que apresentou até o momento, se vocês entrarem nas minhas redes sociais, só existe um candidato com propostas concretas para Itapetininga. O filho desta terra, Osmar Tibes do Canto Júnior, este que vos fala. Gente, por favor, me deem a chance, a oportunidade, que eu estou aqui de coração aberto, de peito aberto, porque você não tem que ser manipulado por ninguém. E também, Rafael, muitas pessoas me perguntam, Osmar, a gente tem que votar no candidato que... eu queria votar em você, mas como é que eu faço? Eu tenho que votar somente... Eu peço o voto aqui para os meus vereadores, 45, que começam com 45, que é da nossa federação, né?
Mas não, o voto não está vinculado. Antigamente, no passado, era voto vinculado, mundo, né? chapa completa, que você tinha que votar de cabo a rabo em membros do mesmo partido. Hoje não. O primeiro voto perante a Justiça Eleitoral é do vereador, 5 números, né? Então você digita lá o número do seu vereador, e para prefeito, tranquilamente você vota 45. Sem pensar, 45 com força ainda, e confirma, porque chega dessa gente em Itapetininga. Eu estou usando, o meu slogan é tradição e prosperidade, o nome da coligação, mas agora estou falando defenda Itapê. Defenda Itapê, chega dessa gente. Legal, bacana. Tá certo? Então é isso, não tenho nada contra ninguém, mas é uma questão agora de situar esse momento tão importante que a eleição está chegando, e eu tenho minha consciência absolutamente tranquila de que eu vou fazer o melhor para a nossa cidade, muito melhor do que eles estão apresentando, além de serem papagaios e me imitando aí nas minhas propostas. Eu acho que falta compromisso e propostas por parte deles. Então, por esse motivo, votem no 45 no Osmar. Legal, bacana. Bom, respondido aí para você, né, que perguntou sobre outros candidatos para o candidato Osmar. E agora a gente vai falar sobre o plano de governo, né? A gente deu uma estudada no seu plano de governo aí. Elaboramos algumas perguntas que são muito importantes aí para a área rural, e a gente pensa como que você, né, pretende executá-las. Como as reformas nos espaços esportivos da zona rural seriam priorizadas, né? Você é um cara do esporte, deu para ver que você é um ícone do esporte aí, trouxe prosperidade para o esporte, né? Num certo período aí que você estava como secretário. E essas melhorias específicas, o que você pensa que não está tão legal nessa parte de esporte na área rural que você pretende trazer? Quadras, equipe, verba, o que seria? Olha, eu vou te dizer, eu estou andando e uma grande reivindicação nos bairros rurais, principalmente, manutenção dos campos de futebol. Não tem manutenção. Quadras arrebentadas com alambrado, e quando não tem alambrado, o que falta? Falta política do esporte. O governo que prioriza esporte, cultura, é um governo feliz, porque você tira as crianças seriam ansiosas, sei lá, de repente... Tá entrando em outro mundo, né? mundo aí das drogas, por exemplo, é um risco, né? E você investir em esporte é vida. Sim. Esporte é vida antes, né? Porque, de repente, o governo que não faz isso, acontecem outros problemas. Aí você tem que começar a pensar muito mais na saúde e depois, como último caso, na segurança pública. Sim. Né? Porque, de repente, a coisa perde o controle, as pessoas, né? Essa juventude acaba se desviando. Então... eu tenho um compromisso prioritário comigo do esporte, mas antes de fazer a manutenção em campos, de fazer novos campos, novas quadras, eu vou criar a subprefeitura rural. Eu falei primeiro lá, voltem, entra na minha rede social. O candidato Milton falando sobre subprefeitura também. Bom, então, mas aí que tá. Poxa, eu já quero encontrar o Milton um dia e falar assim, ô Milton, vai falar de outra coisa, né? Você pode até fazer, você gostou da minha proposta, que eu falei muito antes de você, então vocês estão me chancelando como o novo prefeito de Itapetininga, porque se vocês estão imitando o que eu estou falando, prova que eu tenho a razão, que eu estou com a razão para vocês ficarem me imitando a todo momento, né? De não terem proposta, originalidade ou sei lá o quê. Então eu vou fazer a subprefeitura rural, primeiro, para um setor específico dentro da prefeitura, para otimizar, acelerar os projetos de manutenção nas vias públicas, na iluminação, na saúde, principalmente na saúde. Você sabe, você que mora na zona rural, você que mora nos distritos, nos bairros rurais, vocês sabem o que eu estou dizendo. Não há a menor condição de alternatividade das pessoas especializadas na área médica, né? Um ambulatório específico, porque não há. Os médicos não querem ir para a área rural para atender lá? Como funciona? Não, funciona com um médico para atender, por exemplo, o bairro do Retiro, que eu fui lá, depois o bairro da Pescaria, vindo para o São Roque, e depois o Areião, depois os bairros todos ali, né, daquela localidade, vindo mais para cá, a da Varginha, que hoje eu passei 3 horas da tarde e estava fechado. Cheguei por volta... Que horas eu cheguei lá na Pescaria? Eu cheguei por volta do meio-dia. Estava fechada o postinho de saúde deles lá. Eles têm alguns horários que... Não, eu tenho até foto, eu tirei até foto. Depois aqui em off, porque a gente, como envolve símbolo de prefeitura e tal, que não pode ser utilizado no período eleitoral, mas eu mostro para você que estava fechado e está lá em péssimas condições.
lá. E essa prefeitura funcionaria colocando uma pessoa lá, um subprefeito mesmo? Nós vamos escolher um distrito para sediar essa subprefeitura rural e lá toda a população dos bairros rurais e também dos distritos vão tratar de todos esses assuntos num setor específico, Legal. desmembrando da Secretaria de Obras. Porque aí você vai cuidar. Por quê? Porque nosso município necessita. Ele é atípico no sentido dos outros municípios do estado de São Paulo. Nós somos, se não for o primeiro, nós somos o terceiro, né, em extensão territorial. Então, nós temos 4.000 quilômetros de estradas vicinais, quer dizer, você tem que ter um setor específico que cuide. Por que nenhum governante pensou nessa possibilidade? Exatamente. O tempo urge, então nós vamos fazer e vamos acelerar e otimizar a vida das pessoas. Eu vou criar o ambulatório, por enquanto, itinerante, que vai chegar com medicamento e com um corpo clínico lá, por exemplo, nesses bairros mais distantes, Pescaria, Biscoito Duro, Rio Acima, e Jurumirim, que é um bairro que pertence a Itapetininga, né? E outros mais distantes. E qual é a dificuldade disso? O orçamento é o mesmo lá da Secretaria da Saúde, né? E não tem essa facilidade para esse povo. Esse povo, antes tivesse ali a unidade de saúde da Varginha funcionando num horário estendido para atender pelo menos a localidade mais próxima, porque seria até interessante para resolver imediatamente a situação. Mas existe ainda um problema de locomoção dessas pessoas, por exemplo, que saem da Pescaria lá do Retiro, para chegar até a Varginha é longe. Sim. Então, nós vamos levar essa medicação até as pessoas, nós vamos ter no nosso plano de governo o ambulatório itinerante. E quem não fez não vai fazer mais, gente. Né? Quem não fez em 8 anos não vai fazer em mais 4 anos. Fica aqui sempre esse alerta. Por favor, pensem, porque a conta não fecha, gente. E falando de itinerante, você fala também sobre trazer biblioteca itinerante. Você acredita muito nessa questão de leitura, de conhecimento, muito, que isso daí transforma mesmo? Transforma, porque você atrai as pessoas, principalmente os jovens, os alunos, para alguma atividade que faça com que ele prenda a atenção num livro, numa história. Então, algo também que nós pretendemos levar isso também para os bairros, através com a parceria com a Secretaria da Educação. Aí já envolve aquilo que eu disse. Imediatamente nós vamos abrir uma licitação de uma empresa que vai cuidar das escolas e das creches. Tem coisa caindo aos pedaços. E outra, você já lidou com isso daí lá atrás, né? Você já tem essa experiência do que Conheço. fazer, né? Tipo, o que vale mais a pena? É contratar ou produzir, né? O que eu vou fazer aqui dentro? Sendo uma coisa que eu existe um grande problema dentro da própria prefeitura, o quadro de pessoal, até muitos que se aposentam e falta mão de obra dentro da prefeitura. Então, a manutenção em escolas e creches, por exemplo, eles vão ter que ser terceirizados, né? Uma empresa vai ter que ser contratada para fazer esse trabalho de forma constante. E aí reerguemos e vamos levantar novamente todas as condições físicas e estruturais de todas as escolas já existentes e vamos construir, obviamente, novas escolas e novas creches. Porque não falta dinheiro na educação. O que acontece lá é mau gerenciamento. Legal. Bom, aqui fala também sobre casas populares, né? Essa questão de construção de casas populares na zona rural e como isso ajudaria a conter o êxodo rural, né? A gente falou muito, inclusive ontem também, a gente vai falar sobre isso. É difícil você manter, né, o trabalhador na zona rural, sendo que ele não tem a infraestrutura, ele tem toda hora se deslocar 20, 30, 50 quilômetros, muitas vezes, aí para poder vir para a cidade, para poder resolver um problema simples. E isso daí, né, nem o patrão quer que o funcionário tenha, tipo, né, putz, ele vai ter que se distanciar muito longe, como que ele vai vir para cá? Então fica aquele medo, aquele receio. Ele vai faltar, o absenteísmo vai aumentar, como que eu vou tratar isso daí? E nisso daqui que você fala, eu acho bem bacana, né? Uma das coisas assim, que o pessoal gosta muito, que é a questão assim, da infraestrutura para poder produzir. Mas como que você faria isso? Ótima pergunta, Rafael. Essa é uma situação que me deixa muito feliz e até emocionado, porque quem deixou esse projeto da habitação rural foi meu pai. Legal. Pouco antes dele falecer, ainda bem, né? Ele chegou, ele falou assim: filho, venha buscar, vou deixar aqui para você o projeto da habitação rural. Tá prontinho, porque depois que ele foi deputado, na sequência, ele foi trabalhar no CDHU do estado de São Paulo. Olha. Ele foi diretor do CDHU e ele, junto com técnicos, ele fez o projeto da habitação rural. E ele falou, né? Ele faleceu no ano de 2016, no comecinho, dia 5 de janeiro de 2016,
ainda no ano de 2015, em julho, porque ele deu entrada no hospital no finalzinho de novembro, aí ele ficou dezembro e faleceu em janeiro. Em julho, ele me chamou, ele falou assim, olha, venha pegar comigo aqui em casa, eu estou com o projeto da habitação rural, isso aqui é meu sonho, porque ele sempre foi, meu pai é do distrito do Tupi, né? Que legal. Eu sou o único candidato ligado à área rural, só existe um, sou eu, porque além de ser da Gema, eu sou ligado diretamente com os bairros rurais, porque a minha família inteira é do distrito do Tupi. Meus avós são praticamente fundadores, foram lavradores e quase fundadores do distrito do Tupi, e meu pai e meus tios todos nasceram no distrito do Tupi. Então, tem alguém que tem propriedade para falar dos bairros rurais e dos distritos, sou eu, né? Graças a Deus que eu tenho esse conhecimento para poder ajudar. E meu pai falou assim, e eu fui buscar. E hoje eu estou com esse projeto prontinho lá, claro, precisa ser remodelado, readequado à realidade com as novas leis, mas faríamos parceria com o CDHU, sem dúvida, do governo do estado de São Paulo, para construir casas populares na zona rural, para conter o êxodo, ou seja, o trabalhador ele vai produzir e ficar ali e vai resolver os problemas dele na subprefeitura rural. E lembro mais, aquilo que ele produz, e ele vai ter condições para isso, nós vamos fazer o Ceasa Itapetininga, não sei se com esse nome. Bacana. Nós vamos trazer uma grande parceria. Eu estive um bom tempo atrás, à época no Ceasa em Campinas, e vi como é que funciona, qual é o procedimento de valorizar mesmo, gente, o produtor rural, o pequeno, médio produtor. E por que eu falo isso? Porque hoje, muitos que tentam ir para Sorocaba, na CEAGESP, é tudo carta marcada, não consegue entrar, porque é porta fechada para comercializar na CEAGESP, as pessoas, os pequenos, é carta marcada. Nós não, nós vamos abrir o mercado do pequeno e médio produtor, nós vamos fazer parceria com o Sindicato Rural, nós vamos fazer parceria aqui com vocês, nós vamos fazer parceria com o Senar, nós vamos fazer parceria com o Sebrae. Aliás, o Osmar Tibes aqui que vos fala, assinou um compromisso lá como candidato empreendedor com o Sebrae, para também atrair as pequenas empresas e médias empresas. O Sebrae tem o Ali Rural, né? Que eles... Exatamente, né? E quando estive em Sorocaba no SBT dando essa entrevista, né? Concedendo a entrevista, o diretor do Sebrae estava lá, ele falou, poxa, você assinou a carta? Eu falei, assinei, inclusive para a área rural, Itapetininga precisa. Ele falou, pois é, eu tenho dificuldade com Itapetininga. O diretor do Sebrae falou para mim, comigo você não vai ter, mas infelizmente o gestor que está lá não tem visão. Ele nem faz ideia do que nós estamos falando. O pequeno empreendedor hoje, né, o produtor rural, ele não tem toda a infraestrutura, não tem todo o maquinário para ser produzido. Então ele vai em outras culturas, ele não vai pegar uma soja aí, um negócio grande, muitas vezes não tem um espaço grande para isso. Então não se justifica se plantar grande. Agora esses menores, assim, pepino, pimentão, as coisas são mais... Então assim, isso daí diversifica e ficaria até mais barato, né? Você concorda? Que nem, né, trazer isso daí para a prefeitura consumir os próprios... Mas a prefeitura, eu vou te dizer, Rafael, ela tem que consumir, sabe por quê? Porque é lei no Brasil, 30% tem que ser consumido, por exemplo, para merenda escolar, que é uma porcaria. Em Itapetininga, nós vamos fazer uma alimentação saudável, nós vamos promover de forma imediata a melhoria da merenda escolar dos nossos alunos da rede municipal. Compromisso. Anotem aí, compromisso. Me elejam prefeito, vocês terão já do primeiro dia a mudança da merenda escolar. E lá 30% tem que ser adquirido da agricultura familiar. E quem faz, Rafael? O nosso povo. Imagine, o nosso povo do campo. Se não me engano, é 1.789.360 mil metros quadrados. Entendeu? Para pensar. Então, veja. De expansão territorial. Então, assim... Veja o potencial da nossa cidade. É a terceira maior, né, em expansão territorial e centralizado lá de uma grande metrópole que é Sorocaba. Né? Vamos pensar assim, muito de Sorocaba, claro que é outro capital, outro dinheiro, outras coisas, mas Itapetininga, para Angatuba, para Guareí, para Lambari, para São Miguel Arcanjo, pegar todas as cidades ao redor aí, nós somos uma mini metrópole, vamos dizer assim, do pessoal, entendeu? Nós somos uma potência. E assim... nós temos produtores rurais, inclusive na região de Sorocaba, muito fortes também, menos que nós, mas Ibiúna, Piedade, são cidades muito importantes. Eu vejo um crescimento regional. Eu enxergo uma integração regional, até porque nós temos uma agência de desenvolvimento regional.
da região metropolitana de Sorocaba, da qual Itapetininga faz parte. Parece que está tudo no papel, mas nós vamos tirar do papel, porque junto disso nós vamos criar uma rota turística da região metropolitana, e isso envolve diretamente a área rural de Itapetininga. Legal. Então, nós vamos inserir Itapetininga nessa rota turística que vai favorecer todo mundo, o produtor, as pessoas virem para cá, a virem mais na nossa feira livre, né, que são tradicionais aqui, né, em Itapê. Incentivar também as pequenas culturas, né? Exatamente, uma coisa vai puxar a outra, até porque na área cultural eu quero valorizar o artesão. A Josiane Alciati, a minha nova vice-prefeita, é pessoa diretamente ligada à cultura, que com paixão, com amor, ela saberá lidar. Ela, inclusive, é uma artesã, ela produz. Ela sabe, nós temos mais de 400 pessoas em Itapetininga, sem uma chance, uma oportunidade de ter um local coberto para que eles possam expor aquilo que eles produzem. Esse é meu compromisso, eu vou fazer. Fim de papo. Qual é a dificuldade de se fazer isso e valorizar o artesão, a cultura de Itapetininga? Agora veja aí, essa administração largou o centro cultural abandonado, que tem história de presidente lá dentro, com história tão tradicional da nossa cidade. Aí você pergunta para mim, mas e a Igreja do Rosário? Mas o que tem a ver com a prefeitura? Tudo. Tudo. Tem tudo a ver. A prefeitura pode ajudar a buscar uma parceria público-privada para você poder fazer estrutura. Quer dizer, fechar a rua resolve o problema? Está deixando os prédios históricos caírem aos pedaços? Gente, que tipo de administração é essa? Gente, eu lamento profundamente. Se você pensou em votar no atual prefeito, mude correndo, porque se não fez em 8, não vai fazer em 4. É isso, eu vou bater nessa tecla porque é verdadeiro, não sou eu que estou dizendo. Agora eu estou aqui alertando e dizendo, vocês têm aqui um prefeito altamente comprometido pelo bem da nossa cidade. Legal. Né? E principalmente com o homem do campo. É uma coisa que eu vou honrar a memória do meu pai, porque ele deixou o projeto da habitação rural e eu vou implementar junto com o governador Tarcísio, através do CDHU. Aliás, o meu partido, gente, mais uma coisa, o pescoço do governador deve estar vermelho ou se ele está, eu quero ver se ele está vivo, porque os dois ficam puxando olha, governador, não apoie nenhum nem outro, apoie o Osmar Tibes 45, porque o meu partido, PSDB, o senhor sabe, é base de apoio na Assembleia Legislativa, os deputados te apoiam fielmente e o meu partido é base, é pêndulo do governo de apoio para... É o peso da balança, vamos dizer, esse é o termo, do governador Tarcísio na Assembleia Legislativa. Então, votando no Osmar, é a mesma coisa. Nós vamos ter o apoio concreto do governador Tarcísio. Isso que e nós vamos contar com o apoio de deputados federais que me apoiam, que já gravaram no meu programa eleitoral, inclusive, e também das deputadas estaduais que são base de apoio do governador. Então, parem com esse negócio de puxar o pescoço do governador, porque eu acho que o governador já deve estar se sentindo constrangido pelo papelão que os dois candidatos estão fazendo com a figura, a autoridade máxima do estado de São Paulo, que é o governador Tarcísio de Freitas. Respeitem o governador. Isso é um absurdo que vocês dois estão fazendo. É vergonhoso, gente. Vocês me perdoem, mas prestem atenção, vocês dois aí que estão fazendo isso com o governador. Legal, pessoal, você que está em casa aí assistindo, né, dá um curtir, comentar, comenta aí o que você está achando dessa entrevista, né, uma entrevista bem contundente, né, do candidato Osmar aqui com a gente. E assim, Osmar, você se considera a zebra dessa eleição? Não. Eu uso como exemplo a zebra porque, veja, já tenho um trabalho prestado só e nem como secretário de esporte. Eu tinha muito contato com deputados e um desses deputados, a meu pedido, dentro do governo de Fiore e depois o governo Irã, né, que quando, infelizmente, o de Fiore morreu, o Irã tocou a prefeitura e muito bem, por sinal, equilibrado, foi uma pessoa que fez um ótimo trabalho para a nossa cidade. Infelizmente, perdeu a eleição e criou-se uma nova história política da cidade que hoje está aí e nós queremos resgatar aquilo que estava dando certo na nossa cidade, né? Na verdade, você me perguntou o que mesmo? Sobre você se considera uma zebra isso daqui? Não, acho que não. Porque você perguntou, não, de forma alguma, porque veja, eu estava dizendo, mesmo não sendo secretário, obrigado por me lembrar, porque a gente vai pensando numa outra coisa e tal. Tinha um deputado e eu consegui, do meu trabalho, 13 milhões de reais para Itapetininga. Legal. E sabe onde estão esses 13 milhões hoje? No prédio que hoje abriga a Policlínica, que não era para ser Policlínica, era para ser uma unidade de pronto atendimento, uma UPA. Itapetininga não tem uma UPA do governo federal. Itapetininga não tem uma UPA. É vergonhoso, falta de política adequada, porque Itapetininga precisa ter para ajudar
pronto-socorro. Eu vou fazer... Anotem aí, por favor, gente. E vocês não vão precisar ir na prefeitura me cobrar, porque eu vou fazer logo no começo do governo. A UBS da Vila Rio Branco vai ser 24 horas, ela vai se transformar numa unidade mista, da qual ela já funciona como UBS durante o dia, vai funcionar como um pronto atendimento durante a noite e vai funcionar aos sábados, domingos e feriados. Ah, mas Osmar, você vai fazer de que forma? Com gestão compartilhada. Hoje é o termo adequado, que a atualidade obriga que os municípios que têm pouco recurso financeiro, como o nosso, fazer as PPPs, né? Parcerias público-privadas e a gestão compartilhada, e nós teremos uma OBS 24 horas para atender a cidade e vai desafogar o hospital, que ainda é regional. Essa história de hospital municipal, não, porque os 13 municípios da região continuam se utilizando do hospital municipal, que nunca foi municipal, continua sendo regional. Então eu não sou zebra, porque eu já tenho um serviço, além da policlínica, que foi dinheiro que eu conquistei perante o deputado com autorização dos prefeitos, dos quais eu trabalhei. Nós conseguimos a recuperação da Marginal dos Cavalos numa ida para Brasília. Numa ida para Brasília. E tem foto, tem tudo isso aí. E também o Centro de Iniciação em Esporte, que perdeu completamente a originalidade do projeto. Sabe o que era aquilo, Rafael? Era do lado do SESI. É, do lado do SESI. Lembro, sim. É um ginásio novo lá. Centro Olímpico. Hoje tem uma assim, entidade esportiva lá que passa mal aos bocados por falta de apoio da própria prefeitura. A prefeitura cedeu para uma associação e falou, toma que o filho é teu, um baita no equipamento daquele. Aquilo era para ser modalidades olímpicas e paralímpicas. É, exatamente. É só você pegar aí, dá um Google aí, gente. Entra lá, Centro de Iniciação em Esporte. Olhem o projeto que era para Itapetininga, que nós buscamos, que eu particularmente busquei. Inclusive, o contrato é assinado por mim e pelo Di Fiore. E hoje o que é aquele lugar? Nada. Virou um antro de drogado ali, de usuários de droga, muitos ali. Tem um CRAS ali que sofre consequências, que foi instalado ali, eu acho que de forma impensada, e ali se transformou num antro de pessoas ali, usuários e um baita de um projeto. E de outras coisas mais, porque é um prédio que está obsoleto, que falta manutenção, estava até pouco tempo faltando iluminação. Quando a gente denuncia alguma coisa, a prefeitura no dia seguinte vai lá e faz. Né? Então, prefeitura, vão lá e resolvam o problema lá, porque vocês abandonaram um ginásio tão lindo, maravilhoso, um equipamento que custou 4 milhões de reais. E vou te dizer, quanto que a prefeitura pagou por isso? Nada. Nós fomos na raça, conseguimos todas essas informações aqui, sem contrapartida da prefeitura, por captação de recursos do governo federal. Coisa que essa prefeitura não consegue fazer, esse prefeito não consegue captar recursos, e quando consegue, já perdeu o recurso, por não saber exatamente elaborar o projeto. Então o projeto volta para a União. Eu quero criar, se for o caso, até um departamento específico, ou até uma secretaria de captação de recursos governamentais internacionais do governo federal, do governo do estado e emendas parlamentares. É assim que vai ser o meu governo. Nós vamos buscar o dinheiro na raça, porque fazer dinheiro com dinheiro, obras com dinheiro dos outros, como essa iluminação pública, com uma dívida milionária que está sendo deixada para o próximo prefeito, que vai ser um abacaxi que eu vou ter que descascar, mas eu tenho competência suficiente para achar uma alternativa. Inclusive para os aposentados e pensionistas, do qual esse governo deixou o CEPREM praticamente para o limbo, quebrar, e os aposentados e pensionistas do Serviço de Previdência Municipal estão desesperados. Todo dia me ligam perguntando o que tem que ser feito para salvar a situação. A situação do CEPREM é bilionária, é impagável. Nós vamos ter que achar uma alternativa, seja ela qual for. Engraçado que o prefeito atual, ele é advogado e não tomou providência nesses 2 anos como prefeito. Então, gente, se não fez, não vai fazer. Ponto final. Será que o que eu tenho que desenhar, ou as pessoas vão acreditar numa pessoa que não fez, porque agora precisa de mais 4 anos para fazer? Chegou uma pergunta aqui sobre concurso público. Fiz que há muito tempo não abre concurso público, principalmente aqui que está falando sobre a área social. Né? Sou assistente social e há muito tempo não se abre um concurso público na cidade. A gente está buscando esse trabalho e acaba que a gente tendo que ir para outras frentes. Como que o candidato Osmar, o que ele pensa sobre o concurso público? Como que você pensa resolver esse produto? Vai abrir mais? Isso daí tem potencial de crescimento? Sabendo que Itapetininga é um potencial, né? Claro que é. Hoje usam um subterfúgio, por exemplo, de contratar de uma forma temporária alguns servidores para não ter que contratar de forma efetiva.
Isto posto, eu não tenho informação que o município está quebrado, porque você Certo. tem que olhar o limite prudencial. E o que é isso? Você tem lá 48% até da folha do orçamento para poder operacionalizar esse tipo de contratação, por exemplo. Não acho que esteja. Eu ainda preciso verificar, conversar com umas pessoas, inclusive, que trabalham na prefeitura, para que nos ajudem e nos passem essa informação de que o limite prudencial não será alcançado. Se ele estiver num patamar de 30%, você pode sim realizar concurso público. E aí a pergunta é, por que não fizeram? Sim. Né? Então assumo o compromisso de realizar depois dos estudos de impacto financeiro, porque você tem que planejar a cidade para 30 anos, né? Sim. Você não pode ir fazendo concurso público aqui de forma Só para sua gestão, irresponsável, né? Irresponsável, e depois daqui 30 anos, você já quebrou o município. Então, tudo isso é um planejamento para o futuro. Eu creio que há a possibilidade de se fazer concurso público, e para isso nós teremos pessoas altamente gabaritadas e técnicas. Tem pessoas, por exemplo, pessoas que já atuaram e trabalharam na Fundação Getúlio Vargas, mesmo na VUNESP, né, que são entidades seríssimas do Brasil e que vão poder nos auxiliar com relação a essa questão de concurso público. Isso é um compromisso, até porque quando eu fui secretário também em Sorocaba, eu trabalhei em Sorocaba, nunca deixei, a minha casa sempre esteve aqui em Itapetininga, mas esse período eu fui secretário de Recursos Humanos, gente. Então eu fui gestor da folha de pagamento da Prefeitura de Sorocaba. Olha o tamanho do peso e da responsabilidade, o que para mim foi um aprendizado sensacional, maravilhoso e que me deu ampla experiência política, maior ainda por ter sido secretário de Recursos Humanos. E eu realizei 4 concursos públicos lá. E vou fazer aqui em Itapetininga também, mediante os estudos de impacto orçamentário e financeiro, né? Tá respondida aí a sua pergunta aqui, né? Assistente social que está buscando emprego em Itapê, né? E que mandou a pergunta para o sócio rural. Muito bacana. Bom, Osmar, vamos para as considerações finais. O que você acredita? Já? Pode, quiser falar sobre algum outro tema, estamos abertos também. Porque o papo é tão gostoso, gente. Porque nós temos tantas coisas aqui para abordarmos, para falarmos. Por quê? Porque Itapetininga é uma cidade que tem um potencial enorme. Eu ia completar dizendo para vocês o seguinte, né? Sorocaba, hoje não tem onde mais crescer. A bola da vez, por um gestor bom, eficiente, que priorize essa situação, é a bola da vez, né? Nós vamos buscar os investimentos necessários para o crescimento da cidade. O novo distrito industrial, quando for realizado, os jovens não vão precisar mais sair de Itapetininga, né? Vão ficar aqui. Por quê? Porque vão arrumar um emprego aqui na cidade. Isso é um compromisso que eu sei como fazer. E nós teremos parcerias também de tecnológicas, né? Fala-se muito hoje de agricultura, né? De precisão, né? O pessoal hoje vai muito para fora para adquirir esse conhecimento sobre agricultura de precisão. Que é aquele negócio, o produtor rural ele não vai comprar mais terra, arrendar mais terras, entendeu? O que ele vai fazer? Ele vai otimizar aquelas terras que ele tem para poder produzir cada vez mais ali. Verdade. Né? Então, assim, se torna, o pessoal fala, da porteira para dentro é o produtor rural, da porteira para fora é o governo. Perfeitamente. Né? Precisa ter o apoio. A prefeitura tem papel fundamental de apoiar essa política, até porque, gente, vocês perceberam que até alguns longos anos, Itapetininga era o primeiro PIB agrícola do estado de São Paulo. Hoje está tralalá, lá. E é o quê? Sou eu que estou dizendo? Ou é essa política atual também municipal que não respeita o produtor rural, que não respeita a agricultura, o agronegócio? É fato, gente. E pensar em todos, né? No pequeno, no médio e no grande, no grande, é lógico até, né? Nós temos produtores de grama aqui que levam para os grandes estados do Brasil. Nós vamos retomar todas essas situações com uma política honesta, sincera, pensando no crescimento e queremos colocar Itapetininga novamente a voltar a ser o primeiro PIB agrícola do estado de São Paulo. Que legal, bacana, hein? Anotem aí, galera. Anotem aí mesmo. Vamos lá. Agora, então, vamos entrar para as considerações finais. Chegamos nos 10 últimos minutos do nosso programa. Né? Um programa cravado aqui, 1 hora. Se tiver mais algum assunto, vamos para cima, não tem problema. Mas, assim, eu gostaria muito que você fizesse uma consideração. Agora é o momento de você falar diretamente com o eleitor. Qual câmera, olha? Eu estou olhando para aquela lá. Pode mandar bala. Certo.
falar diretamente, né, com o eleitor que está em dúvida, né, você que está em dúvida aí, quem que eu vou votar, qual a melhor opção. Então, assim, o Osmar está aqui hoje para passar a visão que ele tem e passar as propostas, né? Então, um bom governo é feito de propostas executadas. Então, pessoal, quanto tempo eu tenho para encerrar, Rafael? 8 minutos, mais ou menos. Então dá tempo, né? Bom, eu tenho alguns tópicos, eu peço licença para vocês, só para poder lembrar os tópicos e a gente desenvolve aqui, né? Nós já falamos aqui da saúde, falamos da cultura, falamos do esporte, né? Da volta dos times profissionais, do vôlei. Essa semana semana passada, me ligou o presidente da Federação Paulista de Vôlei, Dr. Renato Pera. E ele falou, poxa, Osmar, você é candidato a prefeito, estamos felizes, né, porque eles foram grandes parceiros. Olha, se você for eleito, pode ter certeza que nós vamos, se você tiver interesse, em levar de volta o projeto Vôlei para Itapetininga. Um projeto sensacional, eu falei, pessoal. Claro, e inclusive isso envolve parcerias na área social, né? O projeto Vôlei Profissional, ele vem junto com o projeto social, das escolinhas, levar as aulas para as escolas, levar os atletas... É o alto nível junto com a formação, junto né? com a escola, com a formação, e o objetivo lá do Centro de Iniciação e Esporte, que deram o nome de Estação Cidadania, que de cidadania não tem nada, lá perto do SESI, na Vila Hungria, nós vamos transformar aquele local lá em um espaço olímpico e também paralímpico, como era o projeto original, né? E também com bolsas, Bolsa Atleta, nós vamos desenvolver o fundo, nós vamos regulamentar algo que eu mesmo fiz como secretário, que nós criamos o Conselho Municipal de Esporte e o Fundo Municipal de Esporte. Estão lá, estão jogadas as traças dentro da gaveta da prefeitura. Nós vamos tirar da gaveta e fazer isso acontecer, né? Então, gente, eu estou falando aqui este é um problema grave. Acolhimento dos moradores de rua. E encaminhamento dessas pessoas. Por que virou essa baderna em Itapetininga? Por falta de política social também. Aí eu acho que o pessoal deve estar falando, pô, Osmar, você não vê nada de positivo nesse governo do candidato à reeleição? Não vejo. Não vejo. Não vejo nada positivo. Porque tudo que eu estou falando aqui, não sou eu que estou inventando a roda. Você anda na rua, você vê a cada esquina o que está acontecendo, não é? Nós vamos dar todo o acolhimento necessário com os CRAS, com os CREAS, com todas as entidades assistenciais, com parcerias para o encaminhamento, para verificar exatamente o que está acontecendo, quem precisar de tratamento de saúde terá, quem tiver que voltar para a cidade vai voltar, porque a família tem que acolher de volta essas pessoas. Então, política firme, com pulso firme, para você poder resolver essa questão, nós vamos resolver, dando todo o carinho, todo o amor, todo o encaminhamento necessário, mas com as providências necessárias, né? Porque quando eu trabalhei no governo de Fiore, que eu tenho muito orgulho e falo direto, estou falando direto, eu quero ser um legado, quero dar a continuidade do trabalho do meu amigo, que ele morreu e não conseguiu terminar, eu vou terminar, vou fazer o Parque da Cidade que ele falava nos programas dele. Eu vou fazer lá no Parque Mato Seco, que é uma área gigante, área ambiental importante de Itapetininga. Nós vamos fazer o Parque da Cidade para as famílias, o lazer. Eu vou transformar a Lagoa da Chapadinha, nós vamos pôr o poço artesiano lá para não faltar água. Hoje está com o nível baixíssimo, está quase seca. Nós vamos fazer lá evento com food truck, nós vamos trazer a Festa das Nações, nós vamos fazer eventos pet, nós vamos fazer eventos culturais, esportivos, vamos dar vida para aquele local. Não vai ficar esse beabazinho aí, essa meia boca de tá ruim, mas tá bom. Não, para mim não vai ter nada tá ruim, mas tá bom. Vai ser sempre tudo muito bom para todo mundo. O Parque Mato Seco vai reavivar depois de 40 anos. Vamos fazer o Parque da Cidade em memória ao prefeito de Fiore. Então, essa questão também. Incentivo, da lei de incentivo, já falei. O que mais aqui, gente? Escolinha e projetos sociais esportivos. Segurança, não falei, né? Segurança pública, vídeo monitoramento, nós abriremos processo licitatório para adquirir câmeras inteligentes que façam reconhecimento facial nas entradas da cidade e também em áreas mais vulneráveis da cidade. Elas vão ter câmeras de vídeo monitoramento. A Guarda Municipal ela vai ser melhor equipada e também eu vou resgatar a atividade delegada ou operação delegada com o governo do Estado de São Paulo, onde os policiais militares que não estiverem trabalhando em folga, trabalharão a favor do município em conjunto com a Guarda Municipal e vocês vão ver o limpa desses nóis que ficam nas praças ou que em cantos. Nós vamos dar um limpa na cidade, é um compromisso nosso e, né, porque às vezes quando
o município, por ser incompetente do jeito que esse governo você perde o controle, o problema passa a ser segurança pública. Exatamente. Aí você vai ter que resolver na base da segurança pública uma situação dessa. Claro, se der para resolver de outra forma, será, mas se tiver que ter intervenção da segurança pública, da Polícia Militar, da Guarda Civil Municipal, as providências serão tomadas imediatamente contra esses furtos, contra esses nós que estão andando por aí, praticando esse tipo de coisa. No meu governo, ninguém vai ter chance. Vamos simplesmente prender, né? Vamos limpar a cidade nesse sentido, prendendo essas pessoas que estão cometendo esse tipo de delitos. E claro, quando o problema for social, nós vamos fazer o devido encaminhamento para as parceiras social, né? sociais. Né? Eu estou num tempinho ainda aí, né? Na educação, nós vamos atualizar o Estatuto do Magistério, equiparar as desigualdades com funcionário auxiliar de educação ganhando menos que salário mínimo. Então, meu grande abraço aos diretores, supervisores, diretores, professores, auxiliares. Vamos revisar o Estatuto do Magistério, como nós vamos revisar o Estatuto do Servidor de 2008, todo com equipes do mais alto gabarito possível, de gente que já trabalhou com isso. Já citei aí gente da Fundação Getúlio Vargas, gente de especialistas, né? Mais alto gabarito nós vamos trazer para a cidade, né? O plano de carreira que nós vamos fazer, eu já falei isso aqui também. Eu acho que, olha, eu já falei, o médio produtor rural criar o SEASA, nós vamos fazer. Isso foi bem bacana, hein? Bem diferente. Outra coisa, eu tenho nos programas curtinhos que eu tenho, mas a mensagem espero que esteja chegando a contento, né? E vejam as minhas redes sociais, por favor, entrem lá. Osmar Tibes, vocês vão ver Facebook, Instagram, os vídeos estão subindo lá. Nós vamos acabar com essa festa da uva, ou essa farra do boi, sei lá como é que dá o nome disso, de aluguel na cidade. Estão pagando aí um monte de imóvel, um preço absurdo. Nós vamos otimizar, nós vamos pedir, inclusive, primeiro entender por que o governo do estado está tirando a sede do DR de Itapetininga. Eu acho que eles estão acoplando em outras secretarias. Aluguel, você disse aluguel de imóveis. De imóveis para o setor público, assim, utilizar? Isso, né? Todos os setores, por exemplo, algum laboratório, o Serviço da Mulher, o CEAME, né? Outros equipamentos, os serviços públicos, ou mesmo Secretaria de Cultura num lugar, Secretaria de Educação em outro. Nós vamos querer trazer, porque o espaço físico da prefeitura é pequeno, realmente não comporta tudo isso, porque a cidade cresceu de forma desordenada, mas cresceu, né? Mas o slogan que eles usam, cidade que mais cresce, inacreditavelmente, nós vimos que o número de eleitores diminuiu e o número de habitantes também diminuiu. Então, que cidade que mais cresce é essa que está? Não sei. Mas, enfim, nós vamos otimizar todos os serviços públicos. A nossa ideia é num lugar só. Por isso que eu estava dizendo, nós vamos consultar o governador Tarcísio para que, se realmente o DR estiver saindo de Itapetininga, a sua sede regional, o que nós lamentamos, é uma pena, nós vamos querer aquele prédio do DR que seja municipalizado para que lá seja abrigado todos os serviços públicos, ou seja, a conta vai cair consideravelmente com o preço de aluguéis. Em tese, vai sobrar dinheiro para nós investirmos em novas escolas, em novas creches, em novos UBSs, novos OSFs. O dinheiro vai ser exatamente bem aplicado com vários relação... setores juntos para poder otimizar. Né? Bacana. Aí também, assim, nós vamos falar, porque eu acho que o prédio do DR pode abrigar todo esse serviço, inclusive o campo de futebol. Mas e o esporte, Osmar? A tradição vai voltar, o DERAC vai voltar. Esse é um compromisso que nós temos. Nós temos uma entidade federada na Federação Paulista de Futebol, dos anos 60, dos anos 70, dos anos áureos, dos anos 80, do DERAC. O meu compromisso, o time de futebol vai voltar. Não sei se com essa nomenclatura, mas nós teremos também o time profissional, porque nós temos uma entidade da qual a prefeitura vai firmar uma parceria, porque ela é filiada à Federação Paulista, e para federar isso aí é uma dificuldade. Essa aqui é totalmente federada e nós vamos trabalhar para isso. O que mais, gente? Eu estou falando aqui, meio ambiente. Meio ambiente, nós vamos trazer a usina de reciclagem. Hoje não se fala nem aterro, essa história de transbordo, ele vai perdurar enquanto nós não resolvermos a situação que vão tocando com a barriga aí, fazendo tratando transbordo. A causa do problema, né? O pessoal está dando problema. Nós vamos manter até a hora que pudermos mudar, porque nós sabemos que existem linhas de crédito ou linhas de apoio financeiro dos governos da China e do Japão. Por isso que eu vou fazer a Secretaria de Captação de Recursos internacionais e do governo federal, estadual e emendas parlamentares, deputados estaduais e federais, porque tudo que for sustentabilidade, tudo que envolver meio ambiente,
E a usina de reciclagem, por exemplo, que você favorece as cooperativas, você favorece o quê? Você gera o lixo, gera energia. E a usina de reciclagem é justamente isso. Então não se fala nem aterro sanitário mais. E nós vamos buscar esse investimento junto a governos internacionais e nós vamos ter gente para nos ajudar a transformar esse sonho em realidade. Que mais, gente? Pavimentação de vias públicas, terminar de pavimentar todas as vias públicas da cidade, né? Reordenar o trânsito, que é uma bagunça. Nós vamos contratar uma empresa de engenharia de tráfego. Legal. E faremos parceria com a Associação de Engenheiros, com a AERE, que nunca foi ouvida pela Prefeitura Municipal. Inclusive, eu participei essa semana do Condema, não tinha representante da Prefeitura no Condema, porque era uma reunião. Eu fui convidado para participar de uma reunião deles, ordinária deles. Não foi para que o candidato pudesse expor os pontos de vista. Eu tive minha oportunidade, mas não tinha gente da Prefeitura lá, e o Condema é pouco ouvido, e o Condema é o órgão que resolve todas as questões ambientais da cidade e não é respeitado. Nós vamos respeitar todos os conselhos aí constituídos na cidade, né? Novos terminais de ônibus, eu quero voltar, vou conversar ainda com algumas pessoas, nós vamos fazer novos pontos de ônibus cobertos, vamos reordenar o trânsito. Aí vocês querem perguntar, e o ônibus de graça, Osmar? Vamos lá. Vamos chegar nisso. Zona rural. Eu fui no Curuçá 3. Um exemplo para vocês, o ônibus de graça não chega lá, o povo tem que andar 5 quilômetros até a pista para poder pegar o ônibus que sai do Rechã, que vem pelo Tupi e que vem para a cidade, tem que ir lá para a pista e andar 5. Você acha isso justo? Se o serviço, independente de ser de graça, ele não tem que entrar no bairro para pegar as pessoas? E é estrada de terra, né? É um barro quando... Nós vamos fazer o transporte chegar nessas pessoas, nesses bairros onde não possui o serviço. Lá o Mato Seco, por exemplo, o morador falou, não, o ônibus não entra aqui no bairro, ele passa aqui pela avenida principal aqui. E se não você entra. tem criança, carregar isso daí a 2, 3, 4 quilômetros. Gente, essa é uma situação que tem que ser estudada, né? Nós sabemos que o contrato em dezembro tem que ser reavaliado, porque de o ano de dezembro, foi dezembro do ano passado, este ano ele tem que ser revisado. Eu quero e defendo a gratuidade da manutenção disso, desde que haja um critério, a pessoa tenha um cartão, né? Que a Secretaria de Trânsito, ou o Departamento de Trânsito do município, emita um cartão para todo mundo para que haja ordem e critério, porque hoje não tem, claro, você tem que garantir para os estudantes, para os aposentados, ok, a gratuidade, não, é excelente. Mas se for manter, nós vamos ver da onde está saindo esse dinheiro, como é que estão conseguindo subsidiar, estão tirando de outras rúbricas? E outras coisas, dados também, né? Quem que está frequentando? Como que daria para mensurar isso daí, né? Quantas pessoas estão utilizando realmente? Não, eu vi, por exemplo, simples, né, de que não tinha linha do Bela Vista, por exemplo, para o Cambuí, que são bairros próximos que ligando no outro não tem linha que prevê isso. É uma gestão mesmo. Recebi reclamação de que tem gente que tem usuário de droga indo junto. Moradores em situação de rua também utilizando, é um direito de todos, Animais pets, os pets também, gente que entra com cachorro, com gato. Gente, a coisa assim, tem que ter critério, ordem, organização. As pessoas devem ser devidamente identificadas através de um cartão, sendo identificados na catraca, de forma digital. Nós vamos modernizar a cidade digitalmente, interligar os postos de saúde, as escolas, todo mundo vai saber, os diretores, as informações, né, de quem está indo, de quem não está indo, como é que está a qualidade da merenda, como é que está aí na área do transporte a mesma coisa, aumentar o número de linhas, colocar aplicativo para saber que horas o ônibus vai chegar. De repente, eu estou iniciando estudos para melhorar aquela questão do mercado municipal. Eu falei da Igreja do Rosário, buscar parceria público-privada, buscar parceria para recuperar o centro cultural e também o mercado do mercado municipal, que é um tradicional, foi feito em 1959 e a prefeitura também é dona de uma parte lá. E justamente a parte que a prefeitura é dona, olhem para cima e vejam. Não tem telhado, caiu um perigo de cair na cabeça das pessoas. O pessoal tem até meio medo de entrar naquele mercadão. Olha, eu fui conversar com os comerciantes, conheço vários, né? Osmar, pelo amor de Deus, se você for eleito, você precisa ajudar. Eu falei, nós vamos ajudar, nós vamos buscar investimento. A prefeitura tem papel fundamental. Trazer alguns atrativos de verdade para dentro. Atrativo, né? E fazer realmente aquilo, quando foi criado, era o principal centro comercial da cidade, era o mercado municipal. Nós vamos levar vida, nós vamos revitalizar, porque na verdade sempre fizeram meia boca e nunca fizeram nada lá. E nós vamos fazer. Quando você vai para São Paulo, né? Você quer passar no Mercadão, né?
né? Mercado Nós Municipal. tínhamos lá o ponto de ônibus, o terminal que o Di Fiore fez ali na Rua Coronel Afonso. Nós vamos iniciar estudos para realmente tentar voltar aquele terminal atrás das escolas, na Rua Coronel Afonso, porque estava dando mais fluidez, porque o mercado municipal, pelas ruas curtas que nós temos, Sim. pequenas, não comporta a circulação. Nós vamos ter que mudar a estratégia, mas quem vai mudar vai ser uma empresa de engenharia de tráfego competente, junto com o apoio de associação de engenheiros, gente do setor que vão elaborar o novo estudo da reordenação do trânsito da cidade. Eu acho que, assim, Rafael, quero te agradecer muito a situação. Nós vamos ver a questão do ônibus, que eu não complementei. Nós queremos manter a gratuidade desde que o Tribunal de Contas do Estado nos forneça estudos jurídicos e técnicos, porque é uma novidade. Uhum. E nós vamos descobrir da onde ele descobriu um santo para cobrir o outro. Então, tira de rúbricas, saúde, educação. Eu não posso afirmar da onde se tirou, porque nós não temos esse estudo ainda. Mas certamente tirou de algum lugar para poder subsidiar ônibus. Quer dizer, então isso é no mínimo duvidoso, é uma coisa que nós vamos verificar o que está acontecendo. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tem que tranquilizar a prefeitura e falar é regular, pode dar sequência, e nós vamos ver de onde está saindo esse dinheiro, para ver se não está descobrindo também o outro local. Então é questão de responsabilidade com o dinheiro público, responsabilidade fiscal. O nosso governo será austero com relação e muito transparente, porque as contas estarão abertas para todos observarem para onde vai o dinheiro que é nosso, que é da própria população. Eu serei um gestor e tenho certeza absoluta, se Deus quiser e Deus quer, que eu serei um grande gestor e talvez, não talvez, com certeza, o melhor prefeito de Itapetininga da história. Podem acreditar. Votem 45, não caia na lorota de pesquisa fraudulenta, pesquisa mandrake, dessa forma, para ludibriar o pensamento do povo, para brincar com você, com o teu sentimento de que aquilo é uma verdade. A verdade está no teu coração, no nosso coração. Se você quer mudar de verdade, vota no Filho da Terra aqui, vota no Osmar Tibes do Canto Júnior. Quando eu digo Filho da Terra, não tenho nada contra de quem não nasceu em Itapetininga. Eu só estou dizendo que minha família é do Tupi, que meu pai é nascido no distrito Tupi, que eu tenho conhecimento e eu tenho conhecimento de causa e afinidade para resolver os problemas. Então, as pessoas... Até porque os 3 candidatos, meus concorrentes, ninguém é nascido em Itapetininga. Nem a Paula, nem o Milton, Nem o Jefferson. muito menos o Jefferson, né? Então, eu acho que alguém mais ligado, mais afinado com esse... Eu acho que a gente conseguiu explanar um monte de coisa aqui. Foi muito produtivo, né? Deu para pegar bastante. E assim, tudo será literalmente cumprido. É a minha palavra, é o meu desejo, o meu maior sonho é ajudar a minha cidade que eu nasci, que eu fui criado e que sou feliz. Então, votem 45 sem medo. Votem com a consciência, com o teu coração. Não se deixe enganar. Não vá para o voto de cabresto. Vota tranquilamente. Vota no teu vereador. Se possível, vote nos meus vereadores 45. Mas se forem votar em outros vereadores, vota 45 Osmar Tibes e Josiane Alciati, vice-prefeita, e Osmar Tibes, prefeito. Muito obrigado, Osmar. Pessoal, você aí que está em casa, estamos na 7ª temporada do Sócio Rural. Deu para sentir como essa temporada está bem aquecida, né? A gente está muito bem acompanhado, com propostas efetivas, né, dos candidatos que estão vindo aqui. E para você, né, cada vez tomar a melhor decisão. Então, no dia 6 de outubro, tome a melhor decisão e escolha, né, o candidato que vai transformar Itapetininga, que vai levar Itapetininga para um outro nível de verdade. Sócio Rural é semear ideias, é colher resultados. Então, eu quero agradecer também aqui o pessoal da Deagro, né, que está junto com a gente aí, patrocinando, parceiro aí há muito tempo aí do Sócio Rural, né, Borrachão Suprimentos Industriais, a Fazenda Alegria dos Pinhais, o Luiz Hermínio de Moraes, né, criador de cavalos puro sangue lusitano, que é também um grande apoiador, Rio Branco Gás. E aí, pessoal, até amanhã. Amanhã estaremos, né, com mais um candidato aqui, né, uma candidata, né, Paula Granato, e vamos ver as propostas também. Bom, fica assim, Sócio Rural é semear ideias, colher resultados. Até mais. Tchau, tchau.